Hoje vou falar sobre hemorroidas. Bem-vindos ao meu consultório. Meu nome é Fernando Braz, sou cirurgião do aparelho digestivo e coloproctologista. E o que eu tenho para dizer para vocês sobre hemorroidas? Na verdade é uma doença muito mais comum do que a gente imagina. Aproximadamente metade da população em algum momento vai ter problema com hemorroida. E o que são hemorroidas? Na verdade é um conjunto de tecidos que são vasos, fibras musculares e gordura, fazendo um coxim, ou seja, uma região almofadada dentro do canal anal, dentro do ânus, conferindo proteção local. Todos nós temos hemorroidas, mas tem pessoas que vão desenvolver a doença hemorroidária. E o que seria essa doença hemorroidária? É a partir do momento que tem sintomas relacionados às hemorroidas, principalmente sangramento, incômodo local, prolapso da hemorroida, ou seja, a saída da hemorroida de dentro do ânus para fora, dando para sentir na palpação. Além disso, pode também ter sangramento e às vezes coceira. Então aqui é um pouco de anatomia para entender o que é hemorroida e onde que elas estão. Esse aqui é uma foto mostrando o reto, tá? Aberto, e é possível ver o final do reto e a musculatura que dá o esfíncter, que é a contratilidade anal. Aqui são hemorroidas normais, ou seja, dá para ver que ela está dentro do reto e que ela tem um tamanho pequeno comparado a essa. Aqui já é uma doença hemorroidária, tá? Isso aqui dá sintomas, como os que eu falei, de sangramento, prolapso, e ela pode sair por aqui. Essa aqui já é hemorroida externa, tá? Então essas são as hemorroidas internas e essas são as hemorroidas externas. Dentro das internas existe uma subclassificação. Essas são os tipos de hemorroidas internas que as pessoas podem ter. Então existe o grau 1, ou seja, a hemorroida que está dentro do reto e que não saiu. Existe a hemorroida grau 2, que ela já sai do reto, ou seja, ela prolapsa aos esforços, fazendo força para evacuar, outro esforço. Grau 3 é quando a hemorroida ela sai, mas ela não volta espontaneamente para dentro do reto e do ânus. Tá? É necessário empurrar para dentro e as pessoas empurram ela para dentro. Já o grau 4, a hemorroida fica permanentemente para fora. Tá? Então são pessoas que têm hemorroida por fora e ela não entra mais nem empurrando. E como que nós diagnosticamos hemorroidas? Primeiro precisa ir no médico especialista, que vai fazer o exame físico com inspeção anal, toque retal e um exame que se chama anoscopia. E a partir desses exames vai ser possível determinar qual tipo de hemorroida que o paciente tem e qual é a proposta de tratamento. E quais são os tratamentos de hemorroida quando os pacientes são sintomáticos? Na verdade, nós sempre começamos com medidas comportamentais, que é controlando os principais fatores de risco, que é intestino preso, pacientes que fazem muita força para evacuar, uso intenso de papel higiênico, gravidez também aumenta a predisposição de hemorroida, pacientes obesos. Então é feito um trabalho em cima disso com orientações dietéticas e de higiene. Se isso não funciona, aí é a partir daí que precisa de tratamento mesmo. Nós começamos com medicamentos tópicos, que são aplicados no ânus, né, que são cremes e pomadas, que têm efeito anestésico, cicatrizante e anti-inflamatório. Mas existem muitos pacientes que mesmo com as medidas comportamentais e as medicações, eles persistem com o problema, né, e com as queixas. E aí nós partimos para medidas intervencionistas. Nós temos que dividir pelo grau da hemorroida. Então, por exemplo, a hemorroida, como eu mostrei, grau 1 e grau 2, que ainda está bem dentro do reto e do canal anal, nós podemos começar com uma ligadura elástica, que é um procedimento em que pega essa hemorroida, coloca uma banda de elástico, uma borrachinha nela, fazendo com que diminua o suprimento de sangue. E aí ela vai murchar, isquemiar e fibrosar dentro do reto, resolvendo os problemas do paciente, né, os sintomas. Isso no grau 1 e grau 2 pode ser feito. Já nos graus 3 e 4, já são hemorroidas maiores. Então, um procedimento desse simples, que pode ser feito em consultório ou ambulatório, ele não vai ser efetivo. E aí nós precisamos partir para procedimentos cirúrgicos mesmo em ambiente hospitalar. Dentre os utilizados, os realizados, o principal é a hemorroidectomia, que por princípio, né, tem várias técnicas, mas o princípio é a retirada do tecido em excesso e a ligadura, ou seja, cortar o suprimento de sangue que chega na hemorroida para não voltar mais. É uma técnica que tem muito sucesso, ela proporciona alívio por muitos anos.
O problema é que o pós-operatório é doloroso e exige muito cuidado de higiene e preparo do paciente para fazer um procedimento desse. Outro procedimento que pode ser realizado é o PPH. O que nós vamos fazer? A gente coloca um grampeador circular dentro do reto e aí coloca a hemorroida dentro desse grampeador. E com isso a gente faz um disparo e tira esse anel de hemorroida de dentro do reto. Isso acaba trazendo alívio dos sintomas também, é uma técnica interessante. Agora, por último, a técnica que eu vou apresentar, ela chama desarterialização hemorroidária, que é o THD. Introduz-se um ultrassom dentro do reto e esse ultrassom ele vai identificar, por meio de ondas sonoras, o vaso que está nutrindo a hemorroida. E aí, a partir desse vaso que está nutrindo, a gente consegue dar pontos nele e puxar o tecido que está para fora, ele vai para dentro novamente, tá? Resolvendo as queixas do paciente. É uma técnica interessante também, porque ela não exige a necessidade de retirada de nenhuma parte da pessoa, não tira nenhum tecido, e o controle de dor pós-operatória dessa forma é melhor. Uma dúvida muito frequente que os pacientes têm é em relação a se a hemorroida volta depois de fazer uma cirurgia. Ela pode voltar, mas ela só volta se não haver controle dos fatores de riscos prévios que eu falei, que é a obesidade, fazer muita força para ir no banheiro, ficar muito tempo sentado no vaso, lendo revista, celular, entendeu? Então tudo isso acaba forçando e vai desenvolver novamente a doença. Essa exposição é meramente uma orientação para pacientes, não substitui a consulta médica, e eu agradeço a atenção.